Convido os irmãos a colocar sobre seus pés para a gente estar meditando a palavra de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Irmãos. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Versículo 15. Isso. Vamos ler de forma responsiva, irmãos. No 2, vamos ler de forma responsiva. No versículo, os irmãos, outro logo após. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. A igreja 16. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Este mês, hoje estamos finalizando este tema sobre salvação, irmãos. Esse tema, a qual é muito importante para todos nós, porque salvação, irmãos, não é somente no dia que nós levantamos a nossa mão, no dia que nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos atraiu e achamos, a palavra de Deus bonita, atraente. Mas não adianta nada se a gente não viver ela, não adianta nada se nós não estivermos atentos ao Espírito Santo, não adianta nada, irmãos, A salvação tem que ser algo, tem que haver manutenção diariamente. Todos os dias nós temos que dar manutenção na nossa salvação. O que nós temos feito para termos este privilégio de sermos salvos, Porque Jesus, ele já nos deu o direito, mas caiba a nós agora, o que é da nossa parte ser feito, Porque o que é para nós ser feito, Deus não vai fazer, porque Deus já fez tudo por nós. Mas nós temos que algumas recomendações, a qual que nós estamos chamando atenção ao longo desse mês. Eu creio que este tema salvação, ele é um tema que não pode ser esquecido, irmãos. Não pode ser esquecido. E tanto é que é pouco, difundido, falado sobre salvação. Porque quando nós falamos sobre salvação e quando exige de nós aquilo que nos dói, aquilo que pede renúncia,
aquilo que nos estica, né? Estica que nos esforça, né? Para estarmos perto de Deus, que nos tira da zona de conforto. Poucas pessoas querem. As pessoas querem vir para a igreja e só ouvir coisas, só bênçãos e prosperidade, e que tudo vai dar certo, né? Pode ficar do jeito que está, não precisa ter mudança, né? Mas não é bem assim, irmãos, né? Nós sabemos e nós temos que ser realistas. Nós que defendemos a palavra de Deus, né? Que buscamos a verdade, nós temos que pregar a palavra de Deus na íntegra, né? Como ela é, sem tirar e nem pôr. Porque se nós estamos aqui, porque um dia o Senhor Jesus nos resgatou e hoje Ele tem nos sustentado. Por que não, então, fazer o que Ele pede? Irmãos, nesse texto a qual nós lemos, vemos aqui Jesus trazer uma parábola da grande ceia, onde, segundo os estudiosos, né, falando que muitas pessoas dizem que esta parábola foi para os judeus, que Jesus veio salvar os judeus primeiro, e eles rejeitaram Jesus. Ali falam logo no comecinho que, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E convidou a muitos. Ou seja, a pessoa que ela é convidada, ela não é excluída. A pessoa que ela é convidada, ela não é excluída. Coisa ruim é a gente saber que vai ter uma grande festa, né? Uma pessoa, de alguém, do nosso convívio, e a gente saber que não fomos convidados, né? Alguém importante, alguém que a gente poderia estar lá e a gente não ser convidado. Isso porque nós queremos estar junto com as pessoas, né? Comemorando. Nós queremos estar prestigiando também. Porque é nosso isso, né, irmãos? A gente sentir importante. Porque uma das coisas que quando nós aceitamos a Jesus, que muitas vezes nós carregamos, que é o complexo de inferioridade, isso impede o desenvolvimento de Deus na vida da pessoa. Porque todos nós aqui somos importantes, todos nós. Mas você fala assim: mas eu não sei falar, não sei louvar a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos instrui, nos capacita para isso. E quando nós estamos na igreja, quantas coisas Deus prepara e provê para nós. E aqui, aqueles homens, perante aquele Senhor, eram pessoas importantes para ele. Às vezes você é convidada, ou você é convidado para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento, e a pessoa não quer nem um presente, irmão. Ela não quer nem um presente, nem por interesse financeiro. É simplesmente pela tua presença. Eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, mas já aconteceu isso comigo. Porque não é todo dia que a gente tem presente para dar, né, irmãos? Nessa crise que anda, né? Que nós andamos, muitas vezes o orçamento fica ali apertado, e às vezes surge uma festividade no meio do mês, e a gente pensa, nossa, mas peraí, eu preciso pagar uma conta, e agora é um aniversário, é um casamento, eu preciso então arrumar um terno, um presente, a mulher tem que ir no salão de beleza, e o meu sapato está velhinho, eu preciso arrumar um sapato mais novo. Aí você vai juntando tudo e fala assim: Jesus amado, quanto que vai pôr na ponta do lápis, quanto que não sai isso, né? Mas a pessoa não quer o presente, a pessoa quer só a sua presença. E ela faz questão disso, e ela faz questão, porque ela tem um carinho, né, por você,
ela tem um reconhecimento. Se você for na fé, se você for atender o convite, ela vai se alegrar muito com isso. Eu creio que isso não foi diferente para nós. Ali, para aquele povo, eles eram os primeiros, mas eles agora tendo o convite, e talvez muitas pessoas que queriam ser convidadas não foram de imediato. Pensa, irmãos, como nós estávamos andando, né? Estamos falando sobre salvação. Nós não estávamos convidados. Nós estávamos longe da festa. Cada um estava pelos valados, pelos becos, pelas sarjetas, pelos lamaçal do pecado, pelo charco de lodo. Cada um estava para um lugar. Mas o convite chegou até nós. Olha que coisa, que bênção, né, irmãos? O convite um dia chegou até nós, para que nós estivéssemos nesta festa. Olha que coisa gloriosa. E aí um dia a gente fala assim, mas peraí, mas tão indigno homem pecador, tão indigno mulher pecadora que sou, fui convidada para estar no meio dessas pessoas, quem sou eu? E naquele momento, aleluia, a presença de Deus nos trouxe, nos podemos sentir importantes, aonde o mundo já nos dava mais importância para nós. Agora Deus, os altos céus, nos reconheceu, falou assim, não, você é importante para mim. Sinta-se uma pessoa valorizada. Eu não quero que você pense em presente, não. Eu quero somente a sua presença. Aleluias. Eu quero somente a sua presença. Esse, aleluias, é o que Deus pede para cada um de nós. É a nossa presença. Mas, irmãos, por onde nós temos andado agora, que nós aceitamos o convite? O que nós temos dado desculpa a Deus? Quais são as desculpas que nós temos dado para Deus? Isso é um desafio para todos nós, irmãos, que estamos na caminhada de fé. Porque umas pessoas pensam, mas se eu aceitar Jesus, porque começa como a gente sendo simpatizantes, né? A gente vem para a igreja, né? A gente é convidado, às vezes por um amigo, por algum parente, e a gente começa a vir para a igreja, mas sem compromisso nenhum. A gente vem nas reuniões e a gente fica ali num cantinho e Deus vai usando os irmãos, Deus vai falando ao nosso coração e a palavra vai entrando e o Espírito Santo vai cobrando, você tem que largar a mão de fazer isso, você tem que mudar isso não é certo. E de repente o que acontece? O Espírito Santo de Deus nos ajuda a gente levantar a mão e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas até a gente, irmãos, levantar a mão, muitas pessoas disseram assim, mas você está indo na igreja lá, você pensa bem se você vai aceitar Jesus. Porque se você aceitar Jesus, você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. E a gente fica em dúvida se a gente levanta, se a gente aceita Jesus ou não. Fica, né, aquela luta entre o bem e o mal, irmãos. O Espírito Santo nos convencendo de um lado e o diabo usando as pessoas, irmãos, né, os filhos do diabo falando para nós, para a gente não vir para esse caminho do Senhor, para o caminho da salvação. Aí o Espírito Santo nos ajuda, a gente levanta a mão e fala assim, não, eu vou. E na hora que a gente vê, a gente já aceitou Jesus, está na igreja, está já treinando alguns hinos da harpa, já começa a folhear a Bíblia com mais interesse. Eu aceitei Jesus, agora como é que é esse Jesus? A gente começa a achar bonito os salmos, os evangelhos, e agora vem o batismo. E as pessoas falam assim, não, mas se você for batizar, se você batizar, depois que batiza, aí que vai vir as lutas, hein? Aí que vai vir as lutas. Aí você pensa, nossa, é verdade, eu aceitei Jesus, mas ainda eu posso, né, continuar meio na igreja e meio no mundo, né? Porque não sou batizado ainda, então muita coisa ainda eu posso continuar fazendo. E o filho do diabo, usado pelo diabo, ainda vem falando que
que vai ser luta, que vai ser difícil, que você vai ter que renunciar a muita coisa. Irmãos, mas Deus não faz nada pela metade. Eu tenho isso por mim. Eu creio que isso que aconteceu na vida dos irmãos, Deus não faz nada pela metade, irmãos. Quando Deus olha lá de cima e fala assim, eu vou salvar aquele homem, eu vou salvar aquela mulher, eu vou salvar aquele jovem, eu tenho um plano na vida dele, como diz a palavra, ainda que ele estava informe dentro do ventre da mãe, eu já tinha traçado um plano para ele. Aleluia, então pode o inferno se levantar, pode a gente querer, aleluias, resistir à presença e o plano de Deus, mas é questão de tempo. Deus nos coloca no lugar aonde nós devemos estar. Aleluias. Deus coloca no lugar onde nós devemos estar. No lugar, aleluias, de ouvindo a sua palavra. No lugar de escutando a sua voz. No lugar aonde Deus trata conosco. Olha que coisa boa, irmãos, a gente agora começar a ser reconhecido como filho de Deus. E Deus repreende aquele que Ele ama. Deus, Ele repreende aquele que Ele ama. E muitas pessoas não estão entendendo isso, porque que eu estou passando por essa provação, por essa dificuldade. É o plano da salvação para nós, irmãos. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos salvos. Mas o mundo, aleluias, hoje a filosofia secular quer que a gente viva uma vida materialista, não uma vida espiritual. E como a gente vai viver uma vida de salvos, pensando nas coisas daqui da terra, irmãos? Como, irmãos? Esse é o nosso desafio diariamente. Aleluia. Para isso que viemos esta noite trazer esta mensagem, irmãos. Aleluia. Em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 ao 4, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentada à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Louvado seja o nome de Jesus. Pensai nas coisas de cima. Buscai as coisas de cima, irmãos. Esse é o nosso desafio diariamente contra a pregação filosófica deste mundo, deste século. Às vezes é a moda, né? Tenta nos persuadir. Às vezes é a ambição que tenta nos persuadir. Quantas coisas, aleluia, tenta hoje persuadir o cristão, mostrando que ele é obrigado a pensar nas coisas daqui da terra. Aleluias. Fazer essa conciliação entre a espiritualidade e o materialismo, irmãos. Saber onde um termina e onde outro começa, é um desafio para a nossa salvação, para nós, hoje. Porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Pensando, aleluia, poderíamos até fazer um paralelo nesta mensagem com a parábola das 10 virgens, né? Onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. É exatamente o que retrata disso. Elas tinham uma missão, ou seja, elas tinham que manter a lamparina acesa. E era isso que elas tinham que fazer. Por que que umas conseguiu deixar acesa e outras não conseguiu? Sendo que a instrução foi dada para as 10. Por que umas conseguiu e outras não? Isso é para nós, irmãos, porque umas pessoas conseguem, aleluia, manter uma espiritualidade e outras pessoas não conseguem manter. Porque todos nós fomos convidados, nós estamos aqui. Muitas pessoas poderiam estar aqui esta noite. Eu creio, né? Salvo as pessoas que trabalham, né? Salvo aquelas pessoas que Deus preparou ali o serviço. Mas não só hoje, irmãos. Não só hoje.
Todos somos convidados. Por que que nós temos dado desculpa? Porque nós temos feito como esses convidados dessa parábola que, na hora que chegou o momento da festa, cada um rumou uma desculpa. Eu tenho um boi para me tratar, eu vou fazer um casamento, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Porque não é fácil, irmãos. Por ser tão simples, aleluia, a gente buscar a presença de Deus, Deus está perto de nós, por ser tão simples, acaba sendo difícil. Vai para você ver. Às vezes a gente tem a Bíblia perto de nós. A gente, graças a Deus, a gente tem a liberdade de expressar nossa fé num país laico. E a gente poder carregar ela no celular, ter várias versões de Bíblia. E não poder estudá-la, não poder meditá-la, porque são tantos afazeres que vai se acumulando em nossa vida ao longo do dia, tantos compromissos que vai surgindo ao longo do dia, cada hora uma coisa para a gente resolver, para a gente ter que dar conta e fazer, e a gente vai adiando, aleluias, o nosso devocional, o nosso tempo com o Senhor, a nossa salvação. Mas por que isso, irmão Giovanni? Mas se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar a Deus, o que isso vai se referir com a minha salvação? A gente vai ficar vulneráveis, irmãos. A gente vai ficar fraco, vamos ficar anões espirituais, nanismo espiritual. E Jesus vai voltar, é como se fosse as 10 virgens. Cadê o Espírito Santo na nossa vida? Aleluias. Nós temos que ficar, irmãos, apercebidos. Nós temos, aleluias, que pensar quantos países locais que as pessoas não podem ter a Bíblia, que as pessoas buscam se reunir escondidos. As pessoas que são vigiadas, aleluias, o que elas têm instalado no seu celular. Em países onde que é proibido pregar o cristianismo, até o celular é vigiado. Se você instala um aplicativo da Bíblia, você é rastreado e você é encontrado e você é penalizado por isso. E por ser difícil, aleluia, e o acesso à palavra de Deus, as pessoas valorizam e buscam mais, porque sabem que a palavra ela é viva e elas têm sede de Deus. E nós que temos esta facilidade, muitas das vezes nós encontramos dificuldades, irmãos, de melhorarmos diante de Deus. Mas vamos, a partir de hoje, irmãos, começar a pensar nas coisas de cima. Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso trabalhar, Senhor, eu preciso resolver os problemas aqui na terra, Pai. Muitas pessoas dependem de mim, Senhor. Me dê estratégia, Pai, me ajuda, porque eu sei que quando eu busco o Senhor cuida das minhas coisas. Eu quero estar mais perto de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, tirar um tempo maior para Te conhecer, ó Pai. Vamos começar a fazer uma oração sincera diante de Deus, abrir o nosso coração e buscar, aleluias, em Deus, aleluias, a solução dos nossos problemas. O que acontece é que muitas vezes nós tentamos resolver por nós mesmos, assim, Deus, espera aí, fica aí que eu vou só resolver um problema aqui, já que eu vou aí buscar o ser. Mas não é assim, irmãos, a gente ter essa dependência de Deus e saber que Ele nos ajudará a resolver o problema, a gente vai falar assim, não, Deus, vem comigo aqui, Deus, ajudar a resolver o meu problema aqui. Aí, ou seja, a gente vai estar andando com Deus. A gente vai estar andando com Deus, porque na hora que a gente chama Deus para o problema, a gente fala assim, Deus, vai aqui. Agora, se a gente fala assim, Deus, fica aí que eu vou ali resolver e já que eu volto. Aí a gente nunca volta, irmãos. Passa o dia, porque se resolve uma coisa, já tem uma outra coisa para resolver. E na hora que vê, já foi o dia e se passou. E a gente, os problemas nos sugaram, irmãos, né? Estamos fracos, mas a Bíblia fala assim que nós, juntos com Deus, somos fortes. E sem Deus, nós somos fracos. Então não tem como. Nós temos que ter Deus para sermos fortes. Aleluias. E isso é verdade, né? E isso é verdade. A salvação é a libertação do homem do pecado e a sua real integração em Deus. Quando nós
aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos essa palavra como vida para nós, nós entendemos que nós temos que renunciar a muitas coisas que Deus não se agrada, nós então agora buscamos nos integrar com Deus. O que é integrar? É você ajuntar, é você buscar, falar assim, o que falta em mim para que a obra de Deus conclua em minha vida, para que as coisas de Deus caminhem em minha vida. E nós vamos ver em Isaías capítulo 33, versículo 6, né? Vamos ver sobre que é algo abundante, irmãos. Olha que coisa gloriosa. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria de salvação, sabedoria de conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluias! Olha que coisa gloriosa, irmãos. Vamos ter sabedoria, conhecimento, saber, aleluias, ter abundância. E o conhecimento de Deus será o temor em Deus, do Senhor será o nosso tesouro. Quantas pessoas não temem mais a Deus? Acham, mas eu vou para a igreja, né? Eu participo, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo. E não tem problema não, Deus não vai me punir, Deus não é severo, Deus sabe que eu sou pecador mesmo, né? E eu vou me arrepender depois. Mas o que é triste pensar, irmãos, e muitas vezes nós temos que refletir sobre aquilo que nós falamos, se nós que viemos, né, que temos essa natureza adâmica, aonde Adão, ele desobedeceu a Deus e trouxe o pecado, né, fez com que o pecado entrasse na humanidade. Muitas vezes nós culpamos Adão, muitas vezes. Mas eu peco porque Adão pecou e por isso que eu peco. A justificativa universal é esta. E muitas vezes nós não reconhecemos, irmãos, que o pecado que nós fazemos foi porque nós escolhemos fazer. Aleluias. Uma coisa é uma coisa, irmãos, e outra coisa é outra coisa. Ou seja, se nós temos que saber onde o calo aperta, irmãos, nós temos que ser sinceros. Se nós sabemos que a natureza ela é pecaminosa, sim. Mas não é porque Adão pecou que me dá o direito de viver uma vida de pecado. Está errado a gente pensar e transferir agora o pecado para Adão. Não, porque ele recebeu as suas consequências e nós não vamos participar das consequências disso, né? Nós não, ou seja, aquilo que levava a gente a sofrer as consequências do pecado, irmão, já foi pago na cruz do Calvário. Ou seja, que é a escravidão do pecado. As pessoas não têm mais controle sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, já foi pago na cruz do Calvário, que coisa gloriosa. Para que então eu ficar vivendo uma vida de escravidão do pecado? Agora eu tenho que ser sincero diante de Deus, assim, Deus, este pecado foi porque eu cometi. Deus, esse pecado foi porque eu fiz. Ou seja, a gente começar a reconhecer, sermos mais maduros diante de Deus e parar de transferir para Adão. Né? Adão já foi, agora é nós. É nós que a salvação é individual, irmãos. A salvação ela é individual. E abundância em graça, né? Quando falamos em abundância, abundância de graça também. Em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muitos mais do que recebem em abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluias, aí ó. Ou seja, se por um reinou agora o pecado, que entrou através de Adão, agora muitos, né, receberão em abundância através do dom da justiça, né? Pela vida de um só, que é Jesus.
Então, ou seja, se a gente vai continuar pensando o quê? Eu peco porque Adão deixou o pecado entrar, ou quero viver uma vida com Deus, de liberdade, de poder não pecar mais, de não ser mais escravo do pecado em Jesus Cristo? Nós temos que escolher isso, irmãos. Muitas pessoas preferem se esconder em Adão, os seus pecados, mas não tem coragem de se justificar a sua vida perante o sacrifício de Jesus. Não tem. Ou seja, de reconhecer que pecou porque ela decidiu pecar. Vamos parar com isso, né? Vamos parar de falar, mas a carne é fraca. Não, irmãos. Nós estamos falando sobre salvação, irmãos. E nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará. Isso nós temos que lembrar, né? Existe uma pedagogia que fala que a gente fixa pela repetição. Então tem coisa, irmãos, que muitas pessoas até mesmo já deixaram de praticar e não fazem, porque muita gente tem medo de falar a verdade, e as pessoas uma vez ouviram, acreditaram, mas depois não ouviram mais, não vai buscar, porque só quer selecionar hoje, né, com a facilidade da internet, só quer selecionar vídeos bons, né, que falam de coisas boas, mas não quer selecionar aquilo que é uma palavra dura, aquilo que é uma palavra de exortação, de uma palavra de advertência, porque nós temos aquilo que é bom, agradável, né? Nós temos que louvar a Deus, nós temos que trazer isso para a nossa vida. E é por repetição mesmo, né? Então, hoje, nesse mês, falamos de salvação. Aí o ano que vem, né, Deus tocar nosso coração, vamos trazer de novo, para a gente nunca esquecer disso, irmãos, dessas palavras. São temas que nós temos que ficar sempre lembrando, né? Deus chamando a atenção nossa para a gente, salvação, né? É abundância em obras. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E em Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Aleluia. Olha que coisa boa, né? Antigamente nós pensávamos fazer só coisas erradas, porque nós não tínhamos Cristo. Mas agora que nós estamos com o Senhor, como pessoas salvas, né? Eu e você como pessoas salvas, nós já falamos aqui, né, um mês sobre boas obras. Deus agora nos traz isso, a gente abundar em boas obras. Coisas boas, né? Caridade, amor, mansidão, longanimidade. Olha, você vê tudo característica de uma pessoa salva. Será que nós temos tido características de uma pessoa salva? As pessoas podem olhar para a gente e falar assim, aquela é uma pessoa salva. Ou às vezes a gente acha, não, eu sou salvo, mas não existe fruto de arrependimento, né? A vida nossa não fala aquilo que a gente pensa que é, né? Eu acho que eu sou salvo, mas faço tudo errado, faço nada que Jesus pede, nada que Deus pede para mim, eu não faço. Como eu estou abundando em boas obras? Aleluias! Em Efésios capítulo 2, versículo 10 também vai falar, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Aleluias! Andar nessas boas obras, ou seja, além de a gente praticar as boas obras, irmãos, andar nelas. Ou seja, andar é uma coisa contínua, né? Para onde, que caminho que você quer andar? Qual o caminho que a gente quer trilhar, irmãos? O caminho das boas obras ou o caminho, aleluias, da perdição, o caminho do egoísmo, o caminho do egocentrismo, aleluia, o caminho da maldicência, da murmuração, o caminho da ingratidão, o caminho da inveja, o caminho dos ciúmes. Qual o caminho, aleluia, que você tem caminhado? Qual o caminho que o nosso coração deseja caminhar, irmãos? Porque a palavra, aleluia, ela é bem clara, porque nós fomos criados em Jesus e Deus preparou para que andássemos nela.
aleluias, para que andássemos nela. Se está preparado, por que não estamos andando? Porque temos decidido trilhar outros caminhos, aleluias. Isso não é um caminho de um salvo, né? O caminho do salvo é esse, andar em boas obras, aleluias. E abundância em paz e verdade. Olha que coisa gloriosa, né? São atributos de uma pessoa salva. É o que Deus nos dá. Em Jeremias capítulo 33, versículo 6. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Aleluia. Jeremias aqui, ele estava falando, irmãos, para um povo que havia sofrido muito, que as esperanças estava meio desacreditado, porque se levantou falsos profetas, e os profetas tentavam falar aquilo que eles queriam ouvir. Ou seja, o povo estava numa vida de iniquidade, numa vida de pecado, numa vida errada, e os profetas, e os falsos profetas diziam assim: não, vocês podem continuar vivendo desse jeito aí, nessa vida de iniquidade, pecado, que Deus não vai se irar não vai irritar não, pode continuar assim. E olha o que deu, né? Foram cativos. Mas agora Jeremias veio com a palavra, aleluia, de bênçãos para eles, porque Jeremias era um profeta verdadeiro, era um profeta, aleluia, e coisa boa é a gente poder ter a verdade ao nosso alcance, coisa boa a gente poder ter paz, ter confiabilidade, aleluia, na pessoa que está falando, ter confiabilidade e segurança na palavra que estamos recebendo, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes, irmãos, as igrejas, as pessoas buscam ouvir, não, eu estou vivendo essa vida aqui, mas eu quero achar na Bíblia algo que justifique o jeito que eu estou vivendo, para que Deus não vai me punir, Deus não vai me castigar. E muitas das vezes ainda tem muita gente que facilita isso, fala assim: não, pode continuar vindo do jeito que você está. Às vezes é por interesse, irmãos. Às vezes dá uma oferta grande, dá um dízimo grande, às vezes o irmão abençoado, mas ele tem um probleminha ali de que não está liberto ainda. Aí as pessoas tentam passar a mão na cabeça, né? Mas estamos falando sobre salvação, trazendo aqui, lembrando, sobre salvação, irmãos. Aí, ou seja, não preocupa com a salvação, ou seja, a pessoa acha que ela está tendo vantagem com isso, mas não, porque a gente aqui não é uma empresa onde a gente visa lucro, irmãos. Embora a obra precisa, né, de dinheiro, a obra precisa de manutenção, né, porque aqui a gente vive com a oferta e os dízimos, que Deus abençoa os irmãos abençoam a obra. Mas aqui o objetivo é a gente fazer com que todos sejam salvos, todos, né, que entremos, né, no céu, né, que participemos, aleluia, desse banquete que Jesus falou aqui, todos juntos, aleluia. Esse é o objetivo, irmãos. Ou seja, então a gente não está aqui para passar a mão, a gente está aqui para facilitar para ninguém, porque é a palavra de Deus. Porque aqui aqueles falsos profetas falaram assim: não, mas vocês podem continuar desse jeito, ou seja, Deus tirou e levou todo mundo cativo. Eles não se arrependeram. Então, ou seja, nós temos que dar graças a Deus quando Deus usa alguém para falar, para nos corrigir, para nos exortar, porque ainda estamos continuando caminhando e Deus está se agradando de nós. Pior coisa é quando Deus, aleluia, para de advertir, irmãos. Pensa só. Pensa se Deus... É gente que trabalha em empresa, irmãos, né? E o funcionário, quando ele é bom, né? Só para a gente ilustrar um pouco aqui. O funcionário é bom, mas ele não é perfeito, né? Por mais que o funcionário seja bom, ele não é perfeito. Só que o patrão gosta dele, né? E às vezes ele começa a fazer algumas coisas que o patrão não gosta, mas por conta dele ser uma pessoa boa, que trabalha bem, aí o patrão chama ele de canto e fala assim: né, melhor aqui, por que você está fazendo isso, né? Você não precisa fazer isso, né? Ou seja, chama e dá uma dica para ele, né? E ele se alinha ali e continua trabalhando. Agora, a pior coisa é que quando o patrão para de
chamar o funcionário para divertir e fica muito quieto e fala assim, peraí, né? Será que tô tão bom assim que não tá nem me advertindo, falando mais nada? Ou seja, aí na hora que vê, chama lá no RH, dá a carta de demissão, porque já não tinha mais esperança. Diz aí, não adianta mais avisar, faz tudo errado, não tem rendimento nenhum, é melhor mandar embora e contratar outro. Mas não é assim, irmãos, né? Deus, Ele ora para nós, né, acreditando, aleluias, nos advertindo que nós ainda podemos entrar no céu. Não, meu filho, né? Reconheça o teu pecado, né? Eu estou te advertindo. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção. E assim vamos caminhando, aleluia, rumo ao céu. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Vamos estar finalizando, irmãos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para um tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram. Como escaparemos nós? Não tem outro caminho, irmãos. Não existe outra fórmula para a gente entrar no céu, se não for através de Jesus, se não for através da palavra, aleluias, se não for através do evangelho, de renúncia, de obediência, aleluias, se não for através do Espírito Santo de Deus conosco todos os dias, falando no nosso coração, falando na nossa alma, como escaparemos nós? Se daríamos toda a riqueza do mundo e não compraríamos a salvação, irmãos. Como escaparemos nós, irmãos? Não escaparemos. Não tem outro caminho, não tem jeito. É por Jesus Cristo. É pela misericórdia de Deus. É pela obediência ao Senhor. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. E vamos sempre atentar, irmãos. A salvação foi nos dada, aleluia, pela graça de Deus. E Deus quer que participemos com Ele na grande festa. Amém?